Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Regiane é de Santa Catarina e ela é formada em muitas coisas, incluindo filosofia. Quando ela tinha 6 anos de idade, ela teve uma EQM quando estava se afogando numa represa onde tinha ido fazer um piquenique com a sua família. Mas ela tem tantas histórias, incluindo uma que aconteceu quando ela tinha 2 anos de idade. Só 2 anos, é isso mesmo. Dividimos essa entrevista em 2 partes, ambas publicadas hoje. Por favor, se gostarem, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos conhecer a história da Regiane? Regiane, boa noite, muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal o que somos nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências que você queira nos contar. Por favor, nos diga de onde você está falando, o seu nome, o que você faz e não nos poupe de nenhum detalhe de suas experiências. Muito obrigado mais uma vez e a palavra está com você. Oi, Carlos, boa noite, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Regiane, eu tenho 60 anos, moro em Videira, Santa Catarina, sou funcionária pública há mais de 40 anos, tenho formação em letras, administração e também em filosofia. Sempre fui muito curiosa a respeito das questões ontológicas da vida. E um belo dia estou eu zapeando lá e encontro nada mais, nada menos que uma questão ontológica. Afinal, o que somos nós? Né? A filosofia já trata disso, que por que o tudo e não o nada? Então, me interessei e não consegui mais deixar de assistir o canal, porque me identifiquei com vários relatos e vi no Carlos uma pessoa muito preparada, uma pessoa lúcida, que sabe nos interrogar de uma maneira que não nos deixa constrangidos e nem, enfim, nos deixa com leveza, nos deixa à vontade. Aí pensei, vou dar meu depoimento, não vou, até falei com meu marido, ele consentiu, achou que era interessante também, embora ele seja um pouco materialista, mas lá no fundo ele dá o benefício da dúvida. Então é isso, né? Eu vou começar contando pela a minha EQM. A minha EQM aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. Quando criança, eu tinha um diferencial, eu tinha uma memória muito, muito, muito interessante, muito boa. E eu tenho lembranças remotas de quando eu tinha 2 anos ou menos de idade. Tem um episódio na casa da minha nona. Ela morava numa casa enorme de madeira, com um porãozão, com um primeiro andar de cozinha, sala e um outro andar de quartos. Era muito alta. Eu até tenho a foto da casa, se quiser que eu te mande depois, caso eu mando, com uma flechinha onde aconteceu. Enfim, eu era bebê, a minha mãe estava arrumando as camas do quarto, a janela acima da cama que eu estava aberta. Eu olhei lá fora, a minha mãe estava virada de costas, arrumando a cama que se encontrava na outra parede. Eu trepei na janela e fui até o telhado da cozinha. E fui engatinhando para a beirada do telhado. Quando a minha mãe viu, ela foi na janela e gritava. Só uma coisinha para deixar claro. Então, você estava num andar acima da cozinha e o telhado, você, pela janela, você conseguiu acessar o telhado da cozinha que ficava num andar abaixo. Isso, a cozinha ela fazia uma meia-água com
o outro andar da casa. Então, nessa janelinha do quarto aqui, eu fui na janela e fui engatinhando até a beiradinha. Eu olhei lá embaixo, me lembro eu olhando lá embaixo e a minha mãe desesperada na janela, me chamando: vem meu amor, vem meu amorzinho, vem. Eu olhei para ela e eu pensei exatamente isso. Ela tá louca, ela tá pensando que eu vou me jogar aqui de cima. Um pensamento de gente grande, não era de criança, eu era bebê. Aí, mais tarde, claro, essa lembrança ficou em mim sempre. Um belo dia eu perguntei para a mãe: mãe, eu tenho uma lembrança assim, que a gente estava lá na casa da nona e eu subi no telhado. Ela disse: como que tu lembra de uma coisa dessa? Você era bebê. E eu me lembrei, e essa é uma lembrança muito nítida que eu trago comigo, como se tivesse acontecido ontem. Então, e daí, aos 6 anos de idade, eu sempre fui muito serelepe, muito ativa e tal, não tinha medo de nada. Aos 6 anos de idade, nós fomos fazer um piquenique no Salto do Caveiras. Naquela época, a diversão era fazer um piquenique. O Salto do Caveiras era uma represa que tem nos arredores de Lages e é tipo um balneário. O pessoal vai lá fazer piquenique, ia lá fazer piquenique e tal. E um belo domingo nós fomos fazer piquenique. A nossa família, a família de uma vizinha nossa, que eram comadres. O pai e a mãe eram comadres e compadres, eles entre si. E tinha uma menina que tinha minha idade e várias outras crianças ali. E nós fomos. Meu pai era motorista de caminhão, fomos de caminhão. A boia era um pneu de caminhão, uma câmara de caminhão cheia. E a represa é um lugar, um lago enorme. Era a primeira vez, eu acho que eu estava indo lá. E ver toda aquela água lá me deixou um pouco extasiada, assim. Eu, mais do que depressa, subi no pneu. A Miriam, a outra menina, subiu no outro lado, ficou uma em cada lado da boia, enorme. E meu pai e o pai dela foram levando essa boia adentro da represa. Quando eu vi tudo aquilo, pela primeira vez na vida, eu acho que eu comecei a sentir um medinho. E eu fui me chegando do lado assim, até chegar do lado dela. Quando eu cheguei do lado dela, ela estava no meu lado direito, e o meu pai estava segurando a boia e levando para dentro da represa, e o pai dela do outro lado. Quando eu cheguei junto dela, a boia virou para esse lado assim, eu caí de costas na represa, e ela também caiu, porque ela estava ali, mas como ela estava do lado do meu pai quase que imediatamente segurou ela. E eu virei de costas e lembro de aquele gelado da água quando eu caí. Aí eu já me vi embaixo d'água. E uma voz me disse: nade, mexa os pés e as mãos. Mexa os pés e as mãos. E eu comecei a mexer os pés e as mãos. Só que como eu caí de costas, eu acho que eu fui mais profundo ainda. Porque eu estava de ponta cabeça. O tempo, eu não sei quanto tempo se passou, eu me vi de fora, sei lá, 2 metros acima da água, olhando eu lá na água suja, a água era escura, e me aparecia não era uma TV, era uma TV, mas com tipo um retângulo bem grande, que parecia filme de historinha. Eu, naquele momento, relacionei com o gibi, porque era o que eu mais sabia que era. Parecia um gibi passando, só que não folha por folha. Ele passava assim como numa TV. Fiquei olhando aquilo ali, tentando entender, mas naquele momento eu já via minha mãe lá na borda, desesperada. O pai da menina nadando ao meu encontro, até que ele me pegou
Quando ele me pegou, levou para o gramado, era um gramado ralo na beira da represa. Lembro que era embaixo de uma árvore, mas eu estava vendo isso de longe. O meu pai fez uma respiração artificial em mim, e nisso eu entrei de novo do meu corpo, acordei, saiu água na minha boca, mas eu não entrei antes disso, entrei depois, entrei no corpo e levantei e saí como se nada tivesse acontecido. Para mim, aquilo foi foi como morrer. Para mim, morrer se tornou basicamente aquilo. Porque o que eu ouvia dizer é, ela quase morreu. Então, essa foi uma experiência incrível, e eu só fui descobrir que era uma EQM mais tarde, porque quando eu fui conversando com as pessoas, não me interessava esse assunto também, fui conversando com as pessoas, com as crianças, com gente mais velha, mas não era assim que as coisas aconteciam. E aconteceu comigo dessa maneira. Esse episódio ficou registrado também em mim de uma maneira muito vívida, até hoje. Isso não me deixou com medo de água, muito pelo contrário, eu sempre fui aficionada por água. Onde eu estivesse, minha mãe tinha que ir atrás de mim, porque eu ia achar uma água, eu ia estar dentro. Não me causou trauma nenhum. Então, o sinal que realmente não engoli água, não senti nada, e foi como se, enfim, foi essa EQM. A partir disso, que eu pude observar nessa linha do tempo que eu construí, foi que eu comecei a ter sonhos mais recorrentes, mais lúcidos, sonhos diferentes. Eu sonhava muito que eu voava, que eu estava voando, que eu estava dentro de um bunker, que eu tentava sair, que tinha muita gente, e tinha um outro sonho recorrente que depois eu fui entender, que era um senhor mais velho, bem mais velho, de barba, que me puxava e me abraçava. Eu, ao mesmo tempo que sentia um conforto nesse abraço, eu sentia medo. E isso era recorrente, só via essa cena. E eu pensava que ali eu era criança. Enfim, aí o tempo foi passando, eu tinha esses sonhos recorrentes, e com 13 anos de idade, eu já estava no primeiro ano colegial, eu tinha uma amiga que nós jogávamos vôlei juntas, fazíamos quase tudo juntas, ela dormia 2 noites lá em casa, eu dormia 3 na casa dela, e assim ia. E nós fizemos um pacto. A gente era tão amiga que a gente fez um pacto. Quando uma morresse, a outra ia aparecer para ela. Ocorresse o que ocorresse. As nossas vidas se separaram, né? Eu comecei a trabalhar cedo, e um dia eu casualmente cheguei na casa dela e ela estava fumando um baseado. Aquilo me chocou demais e eu acabei me afastando dela. Me arrependi muito por isso. Não devia ter feito isso. Mas, enfim, a educação era muito rígida na época e isso nem passava pela cabeça da gente. Quando, aos 19 anos de idade, vem a notícia que ela tinha sofrido um acidente voltando de uma festa, ela e mais 4 jovens, e morreram brutalmente. Bateram de frente com um outro carro, foi horrível. Aquilo me chocou demais. Eu fui na casa da mãe dela, onde ela estava sendo velada. A mãe dela disse para mim que até se conformava de ela ter morrido, mas não do jeito que foi. Ela ficou esmagada. Ela teve que ser juntada, as partes. Colocaram um véu por cima dela no caixão e era aberto. Não sei por que deixaram aquele caixão aberto. Colocaram um véu em cima e dava para ver os dedos virados, dava para ver a silhueta do corpo.
eu entrei em choque com isso. Entrei em choque, literalmente. Eu voltei para casa sem consolo. A minha mãe, muito católica, a minha mãe tão católica que ela chegou até aí à missa todos os dias. Hoje ela já não está mais entre nós. E ela disse assim: eu vou mandar rezar a missa para ela, vou mandar rezar uma semana de missa para ela, todos os dias. E assim a mãe fez. E eu passei a ter projeções com ela toda semana. No primeiro dia, nós descíamos a rua que dava do bairro onde eu morava até a igreja, descendo, levitando, eu e ela abraçada comigo, e ela me contava parte por parte de como trataram ela no hospital espiritual. Ela me disse que os olhos dela tinham sido perfurados, mas que tinham colocado córneas novas. Ela me dizia que os órgãos dela tinham sido esmigalhados, mas que a tecnologia era ótima e eles tinham reconstituído. Uma noite ela me falava do rosto, outra noite ela me falava dos membros superiores, no outro ela falava Ela foi me falando tudo, desde tendões, desde articulação, tudo como foi feito, tecnicamente. Eu não vou saber dizer tecnicamente como foi. E ela me explicou tudinho. Entendo eu que era para me confortar. Porque o que me impressionou foi isso. Ou como quem diz, o corpo é reconstituído, o corpo pode ser facilmente refeito. Enfim, e depois disso, demorou muito tempo para eu novamente reencontrá-la, e reencontrei uma única vez em Florianópolis, onde eu estava me sentindo muito, muito, muito ruim, numa fase não muito legal, e ela também veio me confortar. Então essa foi uma das primeiras projeções astrais que eu tive, que se tornou algo recorrente na minha vida. Depois disso, eu comecei a estudar, a ler alguma coisa a mais sobre projeção, porque eram pouquíssimas as pessoas, de todas as pessoas que eu conhecia, eu acho que um amigo meu, depois, mais tarde, já com 40 anos, que também acreditava nisso e também fazia isso. Porque não é comum, né? As pessoas pensam, isso é sonho. Não, mas quando você tem uma projeção, você sabe o que é sonho, o que é projeção. Aí não tem... Ou o sonho não é sonho, ou se a projeção é sonho, o sonho não é sonho. Um dos dois. E essa voz que eu ouvi dentro de mim lá, quando eu tive EQM, eu ouvi novamente com 22 anos de idade. Com 22 anos de idade, eu conheci meu ex-marido, que já é falecido, e começamos a ter um relacionamento e tal, mas ele de um gênio meio difícil, meio personalista, meio autoritário. Não era a pessoa que eu idealizava, mas enfim, gostava dele, me envolvi com ele, me apaixonei por ele. E um dia uma amiga disse assim para mim: Regiane, mas se você acha ele autoritário, se você acha ele personalista, por que você né, mantém essa... E eu falei algo que não era eu. Eu falei, eu vou casar com ele. Aí ela disse, mas como você está falando isso? Você vai... Marli, não fui eu que falei isso. Saiu da minha boca. Enfim, acabei casando com ele. Ele é pai do meu filho. E foi com ele que eu tive a minha projeção astral mais espetacular, já digo. Casamos e tal, tive meu filho. Meu filho era pequeno. E
nós fomos num rodeio e era um acampamento. E a gente foi dormir numa uma barraca, não era muito pequena, mas enfim. E eu me senti claustrofóbica naquela barraca. Não consegui dormir naquela barraca. Tive que colocar a cabeça para fora e dormir cabeça para fora. E comecei também a não conseguir mais ficar no banco de trás de um carro que não tivesse... Eu comecei a sentir claustrofobia. A minha irmã tinha começado a sentir 2 anos antes. E eu dizia, ai meu Deus, isso aí é loucura, como você está claustrofóbica? De uma hora para outra as pessoas a ser claustrofóbica. E eu comecei a sentir isso, só que eu não sabia que era claustrofobia. Eu fui começando a identificar onde que eu me sentia mal, dentro de um teatro, no banco de trás de um carro. Num voo, uma vez, eu saí correndo por cima dos bancos. Comecei a fazer escândalo, na verdade. Até que eu assumi que sou claustrofóbica. Pronto. Mas a minha claustrofobia não é claustrofobia. Se eu tiver só eu num lugar fechado, não tem problema. O problema é eu com outras pessoas. Aí eu remeti naquele meu sonho recorrente, que eu estava dentro de um bunker, que era muita gente querendo sair, e então eu fiquei, além de claustrofóbica, agorafóbica. O que é agorafóbica? Agora é praça, né? Com pessoas, multidões. Então eu não podia estar com multidão, com muita gente em volta de mim, e nem fechada com mais pessoas. Tá. Mas eu estava passando por um estresse muito grande, muito trabalho, muita viagem, um estresse enorme. Eu colocava que isso aí era resultado disso. Mas minha irmã, que já estava claustrofóbica há 2 anos antes de mim e tal, me recomendou que eu fosse fazer uma regressão, uma hipnose espírita. Ela é espírita e na época começou a estudar espiritualidade, enfim. Aí marquei uma sessão com um terapeuta espírita, quando ele veio na minha cidade, marquei sessão, tentamos uma regressão espírita, não foi possível, a minha ansiedade era tão grande, eu não consegui fazer regressão, não consegui fazer hipnose, tentei uma segunda vez, tentei uma terceira vez, até que ele me orientou. Ele disse o seguinte: Regiane, eu vou te ensinar a você fazer você mesmo uma regressão. Então, toda noite, entre a vigília e o sono, você mentaliza, me deu uma oração para eu rezar, uma oração espírita, devo ter ela guardada em algum lugar, e você mentaliza essa oração, fica ali, que você vai conseguir fazer, você vai conseguir saber por que você tem desenvolver essa claustrofobia. Ele explicava que talvez o motivo fosse tão mais assustador que era melhor eu não saber. Às vezes a espiritualidade faz isso. Mas enfim, eu tentei. Tentei uma semana, fui todo dia fazia, todo dia. Até que numa segunda semana e meia, mais ou menos, eu comecei a ter eu não me via saindo do corpo. Quando eu me via, eu já estava dentro de um carro. Eu dentro de um carro, dirigindo. Devia ser jovem, sei lá, 19 anos, 20, sei lá. E do meu lado, um moço com cabelos claros, ondulados, sorridente, e nós conversávamos e ria. Uma viagem divertida, era um carro antigo, preto, o carro era todo preto, dava para ver que era numa época anterior, uma época, sei lá, 1900, alguma coisa. E daí eu voltava. No outro dia a mesma coisa, voltava. Um certo dia,
O rapaz que estava do meu lado me olhou, os olhos dele azuis, e eu reconheci a minha irmã nele. A minha irmã, era minha irmã ali. Era minha irmã que estava ali, mas a minha irmã era um homem. Enfim, isso fez eu voltar. Continuei nessa tentativa até que, não sei se 2 ou 3 vezes depois, eu me vi no barranco de pé, olhando aquele carro tombado lá embaixo. Então, presumi, foi um acidente que aconteceu e eu estava me vendo lá embaixo. Eu e a minha irmã, que era um rapaz, mortos lá embaixo. Mas de que forma que isso se relaciona com a sua claustrofobia? Na minha percepção, é o seguinte, ela começou a ser claustrofóbica uns 2 anos antes que eu. Essa é a diferença de idade minha e dela. Talvez tenha sido nessa mesma idade que a gente desenvolveu alguma coisa assim. Não resolveu minha claustrofobia? Não. Ainda sou claustrofóbica. Tenho muita dificuldade de só ando de avião com Valium e vinho. Não consigo de outro jeito. Aí depois dessa regressão, eu tive uma projeção que eu me vi saindo do corpo. Essa eu acho que eu mencionei para você na outra vez que a gente conversou. Meu filho devia ter uns 4 anos de idade e a vida muito corrida, muito atribulada. Chegou na hora de dormir, eu contei historinha para ele estava dormindo na nossa cama, minha e do meu ex-marido. Ele acordou o menino de uma maneira muito ríspida e o meu filho ficou chorando, ele levou o menino para outro quarto e eu fiquei com aquele sentimento e essa voz de novo disse, você vai se arrepender, você vai se arrepender, não faça isso. Me deixou muito triste, fui dormir, fui lá, o meu filho dormiu lá no quarto dele e tal, fui dormir. Seu ex-esposo que foi rude com seu filho, mas quem escutou que ia se arrepender era você. Eu falei para ele, eu falei com aquela voz que me veio, que não era minha intenção falar para ele. Ah, entendi. Essa voz usou o seu corpo para que ele escutasse. Isso. Não faça isso, você vai se arrepender. E não fui eu que falei aquilo. Não foi a minha intenção falar aquilo. Eu fui deitar. Assim que eu deitei de barriga para cima, me vi saindo do corpo. Eu saí do corpo, fui para cima da casa. Eu estava virada para cima, mas eu estava vendo lá embaixo. E eu olhei na cama, vi a minha silhueta e a silhueta do meu filho do lado. Dos dois. E o meu marido que estava dormindo ali, eu não vi. Eu vi o meu filho e eu. Nisso eu pensei, não, mas ele está no quarto dele. Voltei, encaixei no corpo, levantei, fui até o quarto dele, ele estava lá dormindo. Aquilo me deixou embaralhada, de meu Deus, que loucura isso. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto. No lugar do seu marido, você, em projeção, enxergava o seu filho. Não, ele era pequeno, até poderia ser que o meu marido estivesse lá, mas eu não percebi. Eu só vi o meu corpo e o do meu filho. Que, na verdade, estava em outro quarto. Qual a conclusão que você tira disso? A conclusão que nós tiramos disso é que nós temos vários corpos mesmo, vários corpos astrais, não é possível. Ou seria possível, numa alternativa a essa conclusão, que de alguma forma você estivesse enxergando onde ele queria estar? Sim, com certeza. Ele queria estar lá, significaria que na vontade dele, ele estava projetado lá, com certeza. Mas eu vendo ele projetado, quer dizer, eu estava vendo ele projetado. Como se o corpo físico dele estivesse na cama e a projeção dele você enxergou por você estar projetada ao lado do seu corpo. Ao lado do meu corpo.
E você viu alguma diferença entre o seu corpo físico e a imagem projetada dele ao seu lado? Pensando, olhando a cor, tinha alguma diferença, mas eu não posso te assegurar por conta de... Não aparecia coberta, nada, mas por conta... Estava escuro, né? E, enfim... Mas parecia existir uma... Mas eu nem tive tempo de ver isso. Eu não tive tempo. Quando eu percebi que meu filho estava ali e ele estava no quarto, a minha racionalidade, me fez voltar. Mas arriscando um pouco mais, que tipo de diferença você via entre o seu corpo físico e a imagem dele projetada? O meu físico mais nítido. Entendi. Então isso meu Deus, foi um marco na minha vida. Foi um marco isso, porque eu me vi saindo do corpo, eu vi o cordão de prata, que chamam, eu vi nitidamente. Nessa vez? Nessa vez. A cor era prata? A cor era prata. Saía de que parte do corpo físico e chegava em que parte no seu corpo projetado? Não era uma prata brilhante. A que eu vi era tênue, era tipo uma fumacinha. Pegava meu corpo inteiro, eu estava na horizontal, pegava meu corpo inteiro e não vinha em linha reta, ela fazia curva até o meu corpo. Eu vi isso, embora eu estivesse subindo de barriga para cima, vendo tudo lá, eu via visão 360 graus. Eu via embaixo, via tudo. E entrava onde no corpo físico? Você conseguiu perceber isso? Esse cordão? Entrava na área, no meio do corpo. Talvez no próprio coração, né? Talvez nesse chakra. Na parte que eu estava acima, envolvia meu corpo inteiro. Não saía só de uma parte. Mas você não via como um cordão exatamente? Era como se fosse meio fumacento? Isso. Não era um cordão com a mesma espessura. Não, ela era tipo um plasma que vinha grande, diminuía e depois aumentava. Mas, enfim, continuando ali na minha linha do tempo, eu comecei a ter sonhos mais ainda alucinantes do que eu tinha. Quando você fala sonhos alucinantes, me dá a sensação de ser alucinação. Então, parece uma alucinação, mas na verdade não é, né? Não tomava nada, não fumava nada, não... Enfim, um dia, na verdade, são projeções, porque sonhos a gente não são dessa maneira. Eu sonhei que vinha um tsunami enorme, só eu e o meu filho na praia, eu com ele no colo, dentro da água. Um dia maravilhoso, lindo, areia clarinha, a onda que veio gigantesca, com uma crista branca, ela veio por cima e acabou tudo. Numa outra projeção que voando sempre, inclusive uma dica para quem não sabe se às vezes é sonho ou é projeção, é ver como que é a movimentação, como que você se movimenta. Se você se movimenta não caminhando, se o teu movimento é vertical, horizontal, mas de uma linha reta, é porque é projeção, porque você não está caminhando, você não é... Então é uma projeção, e a maioria são projeções. Outra vez eu sonhei que eu era um pássaro enorme. Eu estava dentro do pássaro, eu acho que era até um albatroz, pela envergadura dos braços. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer para descer, para subir, para virar. Eu sabia exatamente, eu era um pássaro. E eu sabia que eu era eu. Numa outra situação,
eu estava num movimento assim, eu abri meus olhos, eu dei de cara com uma gorila. Eu era uma gorila. Uma gorila. A gorila era minha mãe. Eu tinha por ela um amor de mãe e filho. De filho e mãe. Eu estava no colo dela. Ela correndo comigo no colo. Naquele chocalho assim, eu abri meu olho no colo dela e na cara dela. Era uma gorila. E era minha mãe. E era uma moura escura, preta, uma gorila. Como você vê o King Kong, como você vê. Isso me fez, a partir disso, a relação que eu tenho com os animais se transformou. Eu tenho sempre tive bicho, sempre tive cachorrinho, sempre tive gatinho, sempre tive. Eu cheguei até a criar um passarinho que caiu do ninho comigo. Eu, 15 em 15 minutos de noite, dando comidinha para ele. Tenho os vídeos dele comigo voando. Eu tenho um apego com os bichos muito grande. E eu acho que a partir disso, porque eu sempre tive bichos, mas eu nunca consegui sentir a espiritualidade deles. Hoje eu consigo sentir. Eu me compadeço de um bicho com o olhar dele, como eu fazia com as pessoas. Agora eu vou contar a respeito da minha projeção mais fantástica que eu considero. Em 2013, em 14/12/2013, eu já era divorciada do meu ex-marido, pai do meu filho. Ele já tinha outro relacionamento, enfim. Mas nós estávamos numa época até nos conversando e nos relacionando amigavelmente. Só para eu entender, ele já é falecido, mas você se separou dele antes dele falecer, é isso? Antes dele falecer. O meu ex-marido, pai do meu filho, foi assassinado no dia 14/12/2013. Foi um assassinato brutal e meu filho já estudava fora, já estava estudando em Florianópolis e era maior de idade, enfim. A vida do meu ex-marido estava virada de cabeça para baixo. Ele tinha fechado uma empresa, estava com uma franquia, problemas com a franquia que ele tinha, processo com funcionário, enfim, estava uma bagunça enorme. Eu, em contrapartida, antes disso, já tinha resolvido toda a minha burocracia, estava com tudo certinho, porque a minha intenção era me aposentar. Eu já havia me aposentado, recém-aposentado, e eu queria dar um tempo e descansar um pouco, enfim. Quando veio essa notícia, o meu filho, que é maior de idade, seria o que iria representar o pai dele, porque é assim que funcionam as coisas. E eu pensando, meu Deus do céu, eu vou ter que pegar a procuração do meu filho e eu fazer isso pelo meu filho, porque as coisas aconteciam na minha cidade aqui, e ele estava em Florianópolis, na capital de Santa Catarina, estudando. Não vou fazer o menino sair da faculdade para ir atender outras coisas que ele não tem vocação para isso, tá? E isso me assustou demais. Eu odeio burocracia, eu tenho ojeriza por burocracia. E era muita burocracia que eu tinha que resolver. Dali um mês, o meu filho vem para a videira e nós eu mais ou menos me assuntei do que estava acontecendo, do que tinha que fazer e tal, e era muita coisa, e era muito compromisso, e era muita coisa que tinha que fazer, e eu e ele conversando na minha cama a respeito disso, como que ia ser feito,
como poderia ser, e assim, assado. Eram 4, já passava de 4 horas da manhã. Meu filho dormiu, ele estava do lado direito da cama, eu do lado esquerdo, eu agradando ele, com a mão na cabeça dele. E eu olhei, peguei peguei o celular do criado mudo, olhei a hora, era 5h40 da manhã, exatamente, 5h40. Eu larguei o celular no criado mudo, olhei para cima, eu estava de barriga para cima, eu já olhei para cima, e naquele exato momento, eu saí do meu corpo, fui até uma casa enorme, cheia de gente conversando aqui, gente conversando ali. Tinha gente que já morreu lá, tinha gente que ainda era viva. E eu ia de cômodo em cômodo da casa. Parecia que era uma despedida para o meu ex-marido. Parecia que era uma despedida. E eu, naquela ânsia, tentando procurar, mas eu não estava procurando um corpo, eu não estava procurando, não era um velório. Naquele momento que eu estou indo e que eu não encontro, vou, encontro e não encontro, alguma coisa me sugou para cima e eu fui me distanciando. E nesse distanciamento, não na horizontal, na vertical, nesse distanciamento rápido, eu ia pensando, meu Deus, eu não posso ir deixar meu filho com tudo isso para resolver. Não tem como, não posso fazer isso. Mas naquele mesmo momento, esse pensamento já foi embora, já era outra coisa, já não fazia diferença isso. E eu, nesse espaço que eu tô, eu enxergo como se fosse um planeta colocado na minha frente. Eu digo um holograma, mas um holograma real demais. E eu vejo um primo meu que já faleceu, nitidamente com as cores mais vívidas que podia se ver, ele correndo numa estradinha no meio de uma mata, assim, com uma camiseta amarrada na cintura, sem camisa, bronzeado, com um aspecto maravilhoso, e me deu tchau de lá e sorriu para mim. Eu olhei, vi aquilo, nesse mesmo momento eu já fui para um outro plano, que não era esse planeta, era um outro lugar, e já avistei, eu vindo de cima para baixo, avistei 3 primos meus, 3 irmãos, que são vivos até hoje, os 3 conversando entre si, na frente de um portão de madeira enorme, bem grande assim, uma cerca. Eles conversando, e eu ouvi, um dizia, o homem é o lobo do homem. E o outro disse, Schopenhauer. E eu, como tinha feito filosofia, eu me meti e disse, não, quem falou isso foi o Hobbes. Mas eu vi que eles nem me viram, nem sentiram a minha presença ali. Quando eu percebi que eu não conseguia entrar em contato com eles, e interessante é a visão que eu tinha deles era menos nítida do que a que eu tinha do meu primo falecido. Nisso eu viro para a esquerda, tem a casa que era supostamente a casa deles, tem uma garagem, e o meu tio, pai deles, tio Arquimedes, tocando piano dentro dessa garagem. De lado, eu olhei ele de lado assim, ele me olhou, sorriu, ele com uma camisa polo vermelha, tocando piano. Eu me dirijo até ele me abraça,
Preta, querida, me chamava de Preta. Preta, como vai? Oi, tio, querido, tudo bem? E eu vejo que eu enxergo por uma janela, dentro da casa, a tia Gema, que é a mulher dele, estou dizendo nomes aqui, nem sei se eu deveria, que é a mulher dele, que ainda é viva hoje, com aquela resolução visual menor do que eu via ele, que era nítida. Via também na casa ao lado outros tios meus, também nessa resolução menor. Aí eu percebi nossa, não falei nada, né? Só pensei isso. Eu tô vendo os que já se foram e os que estão vivos não consigo interagir. Tô num plano que eu não consigo interagir com eles. Tá, nisso o tio me disse. Eu falei, tio, eu tô perdida. Ele disse, eu sei o que você está procurando. E nisso, eu saí dali com o que eu sei, o que você está procurando. E interessante, eu conversava com o meu tio, eu via o movimento da boca. Aí eu fui para um outro lugar, fui para a esquerda, ele me orientou onde é que eu tinha que ir. Você via o movimento da boca e escutava a voz dele em sincronismo labial. Isso. Escutava isso. Mas essa orientação de onde eu tinha que ir não foi falado. Foi telepatizado. E aí eu fui, peguei a esquerda, construção, entra num lugar, sai no outro, passa por um lugar, mas nada de natureza, tudo muito, muito cimento. Até que eu vejo numa esquina uma mulher com uma menina ao lado. Quando eu chego perto, essa menina me entrega uma folha em branco, parecia uma folha em branco, assim, A4, só que era dura. Era fina, mas era dura, parecia feita de acrílico, alguma coisa assim. Eu peguei essa folha na mão e eu vi que nessa folha aparecia pessoas ali. Aí eu virava ela um pouquinho assim, mudava. Virava, mudava, virava, mudava, virava, mudava. Conforme eu virava, mudava. Mas o que mudava eram os nomes ou era como se fosse uma televisão? Como se fosse uma TV, como se fosse uma imagem. A imagem mudava. Era uma mulher e uma criança, era um bicho e uma mulher, era uma criança. Aquilo ia mudando. E eu fui tentar entender aquilo, eu fui chegando mais perto. Conforme eu fui chegando mais perto, eu fui vendo o formato, as micropartículas daquilo foram se transformando, eu via o vazio entre uma partícula e outra. Era, na época, eu não sabia o que era, mas hoje eu sei que é a física quântica. Eu vejo a micropartícula ali. Eu via as bolinhas se mexendo ali, coloridas. Azul, vermelha, branca, verde. E eu via ali, mas eu não sabia o que era. E eu fui chegando mais perto para tentar ver o que era. Chegando mais perto e o espaço vazio ia aumentando entre. E eu fui, quando eu quase me meti ali, eu tô na cama, tava até com a mão assim, acordei. Abri o olho, peguei meu celular e olhei. 6h40 da manhã. 1h exata. Eu fiquei impressionada. Meu Deus do céu, o que era aquilo? Aí eu corri, peguei uma caneta e fui escrevendo o que tinha acontecido, porque era uma coisa inacreditável. Enfim, e depois a projeção passou a ser alguma coisa muito comum para mim. De dirigir veículo, é um veículo que é aquele veículo sempre, é uma cúpula de vidro que pega aqui e em
em volta, parecido com o dos Jetsons, só em tamanho menor. Uma cúpula que só cabe um, era esse veículo. Canso de entrar nesse veículo e sair por aí. Você, quando está nesse veículo, você vê o painel de controle? Não, nada, não tem painel de controle. Você vai pelo pensamento? Não sei. Entro, já sonhei comigo e com meu atual marido, eu entrando em um e ele no outro no mesmo momento. E você já foi para onde? Já saiu do planeta Terra? Já, mas não com esse veículo. Com esse veículo, eu me vejo próxima. Mas eu já vi outros planetas. Eu vi um planeta da minha janela. Eu estou num lugar que eu suponho que era a Terra. Só posso estar na Terra. Eu estou na minha janela. E existe vejo no horizonte um planeta enorme, laranja, um laranja brilhante. Nossa, eu fico olhando ali, tinha mais gente do meu lado que eu não me lembro agora quem era. Porque eu também não escrevo tudo, porque... Mas você estava no planeta Terra vendo pela janela ou você estaria, por exemplo, numa nave, num foguete, alguma coisa, olhando pela janela? Porque isso quer dizer que um planeta está encostado à Terra, isso... Parecia que sim, que era um planeta que eu via da Terra. Sabe quando aparece uma lua gigante? Só que muito próxima, muito próxima. Muito próxima e não da cor da lua, uma cor laranja. Não sei se era uma estrela, ou era um sol, ou era... Mas no fogo não tinha. Enfim, isso passou a ser meio comum, né? Nessas saídas você já interagiu com outros seres? Não. Só com pessoas. Existem pessoas que eu conheço só no sonho. E que você reencontra em outros sonhos? Reencontro, sim, são meus... Você retoma assuntos? Retomo assuntos, existe uma outra... Como se fosse uma vida paralela? Como se fosse uma vida paralela. Como se fosse uma vida paralela. E quando você está lá, você se lembra daqui? Não. Mas aqui você se lembra de lá? Aqui eu me lembro de lá. Mas quando eu estou lá, que eu revejo, eu penso, olha lá, fulana, sei o nome, a vida, tudo. E você tem a mesma aparência lá? Não penso, porque a gente não se vê, né? Ué, não sei. Se tiver um espelho lá, não se vê? Não, pois é, não consegui me ver, ou a minha lucidez não está a ponto de eu ser autônoma, entende? De eu querer, eu vou lá, não, parece que eu sou teleguiada. Não parece que sou eu que me mando. Tem mais experiências ou começo a fazer as perguntas? Até teria, mas... Não, você pode contar. Se você tem vontade, você conta. Talvez eu devesse contar a minha última, então. Vou contar a minha última. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Regiane. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?